Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e eu só tô passando aqui rapidinho antes de começar a nossa Geopolab com o Lucas para avisar que infelizmente a minha internet deu umas travadas aí durante a nossa conversa. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu terminar a gravação e espero que vocês gostem da conversa tanto quanto eu gostei. Então agora a gente vai para a nossa Geopolab com o Lucas Mendes Costa sobre guerra híbrida e geografia. Oi, pessoal, eu sou o Gustavo Oi, eu sou o Lucas. e hoje a gente está numa Geopolab muito especial para debater um tema super importante, que é o tema da guerra híbrida, com o Lucas, que é um grande amigo meu, um famoso influencer aí da geopolítica e também pesquisador desse tema que vai iluminar para a gente algumas questões importantes dessa discussão. Bom, pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui com o Lucas nessa discussão. O Lucas Mendes Costa, mestrando em Geografia, orientando, assim como ele próprio, né, orientando de um grande amigo meu, né, o Lucas também é um grande amigo meu. A gente divide o laboratório também ali na Unicamp, estamos sempre discutindo e debatendo, né, nosso laboratório de Geografia Regional e Geografia das Relações Internacionais. O Lucas é influencer também, né, Lucas? Tem aí o seu papel no debate público nas redes sociais, né, por meio do Geopolítica Hoje. Então, queria te agradecer já a oportunidade de ter arranjado aí um tempinho para conversar com a gente aqui no canal. E queria que você se apresentasse para as pessoas que nos assistem, né, falasse um pouco da sua trajetória e como que um geógrafo foi parar estudando guerra híbrida. Qual foi a trajetória que acabou te levando para estudar esse tema, que não é um tema necessariamente recente, né? Mas que vem ganhando importância, digamos assim, de uns tempos para cá. Então conta para gente, Lucas, como que você foi parar estudando guerra híbrida? Gustavo, primeiro, obrigado. Então, um prazer enorme estar aqui com você, estar no seu canal, muito legal. Eu agradeço demais o convite. Como você falou, a gente está se vendo no laboratório, né, também. É um prazer enorme estar aqui. E, assim, eu tinha um pouco de dificuldade, de receio com esse termo influencer, né, mas a gente acaba tendo que assumir para si esse tipo de questão, né, porque, de fato, eu estou ali na internet, tenho um projeto do Geopolítica Hoje. Então, assim, primeiro, brigadão, um prazer enorme estar aqui, muito bom estar debatendo com você, conversando com você. Eu sou o Lucas, né, sou professor, dou aula de geografia há 10 anos no estado, aqui em Minas Gerais. Eu sou formado pela Universidade Federal de Uberlândia, né, a UF. Fiz pesquisa durante a minha graduação na área da história do pensamento geográfico, epistemologia, teoria da ciência, essas coisas todas. É um tema, esse tipo de questão, né? São questões que eu gosto muito, questões teóricas e, no fundo, hoje, na minha pesquisa também na área da geopolítica, eu acabo puxando um pouco por esse lado, né? De teoria, de questão do debate metodológico, acho bem interessante isso. É, Como eu estava contando, então, na minha graduação, eu fiz iniciação científica, né, toda a minha pesquisa em cima dessa área da epistemologia, e depois passei um tempo apenas trabalhando, fiz durante um tempo outro curso, também estudei Direito, e agora, mais recentemente, em 2020, a gente já estava ali às portas da pandemia, dessa coisa toda, eu estava me preparando há algum tempo para voltar a estudar, né, voltar a ter estudos acadêmicos, assim, que desde sempre foi um desejo, um objetivo de vida meu. Eu sempre gostei muito da área acadêmica, né, do ambiente acadêmico, mas tanta coisa acontece na vida, muitas vezes a gente acaba indo para lados que a gente não imagina, como, por exemplo, o próprio fato de estar aí na internet, com projetos na internet, é uma coisa que eu nunca imaginei. A gente acaba escolhendo outras coisas também, mas percebi, assim, um chamado mesmo, que eu não podia ignorar essa coisa de estar dentro da academia enquanto um lugar privilegiado de debate. Eu acho isso muito prazeroso, muito interessante. Quis voltar. E nesse caminho, entre a minha graduação e esse período dando aulas, né, eu mantive contato com o professor Vinícius, né, o professor Vinícius Modô, que é professor na Unemate, e ele é meu amigo, né, também, foi, assim, colega ele já era um pouco mais velho, né, já tinha entrado um pouquinho antes no curso de Geografia, mas a gente frequentou o mesmo laboratório, né, o laboratório de História do Pensamento Geográfico, né, ali na UFO, com a professora Rita, e, assim, através dele, ele me influenciou muito, assim, sendo bem honesto, nessa questão de conhecer autores, conhecer figuras importantes dentro da geopolítica.
é um tema que eu sempre gostei muito também, apesar de na época fazer pesquisa ainda em outro ramo, é um tema assim que eu sempre gostei muito, a gente sempre observei muito essas movimentações, né? Acho que é algo que está no nosso cotidiano, querendo ou não, a gente vê, acho que quem viveu, né, que eu vou falar uma experiência pessoal, quem viveu ali o 11 de setembro, a mediatização dessa coisa toda, se impactou com isso, né? Eu fui um desses e sempre tive interesse nessa questão da política e tal. E, enfim, através do contato com o professor Vinícius, fui conhecendo autores, fui conhecendo novas questões, e agora, nos últimos anos, a gente vem se aproximando, vem conversando. Ele me apresentou, né, o tema da guerra híbrida, um tema que eu passei a conhecer, a estudar, a ler, e preparei, né, organizei um projeto para a gente iniciar o mestrado em 2020, e desde então, vem me dedicando à pesquisa nessa área, né, da guerra híbrida, do papel da informação, dentro das questões geopolíticas, o próprio papel da guerra híbrida dentro da geografia, né? Isso é geografia, isso cabe aqui na geografia, por conta dessas questões, como eu falei antes, de um debate metodológico, eu acho interessante também fazer esse debate. Então, é um pouco disso tudo aí, os últimos anos, né? Eu acabei me reaproximando da academia, e aí através desse tema, que é um tema assim que tem sido muito prazeroso pesquisar, debater, né, estudar. Não, muito legal. Eu acho que é um tema super importante, assim, né? Como a gente falou, não necessariamente é um tema novo, mas que vem aí nos últimos, né? Enfim, aqui no Brasil, pelo menos, desde julho de 2013, né? Ganhando espaço, assim como alguns outros, né? Conceitos que dizem muito sobre como que o mundo está funcionando e o que os países estão fazendo para alcançar os seus objetivos no cenário internacional, né? Quais as estratégias que eles acabam de uma forma utilizando para isso. Eu acho muito legal isso que você falou também, porque, como eu disse, né, não só você, mas também o professor Vinícius são grandes amigos meus, né, e é engraçado porque às vezes a gente pega um conceito, um livro, né, pega um artigo, enfim, e pega aquela produção, pela produção acabada mesmo, né, pelo elemento ali que, enfim, já está produzido, e a gente esquece que isso é, de uma forma ou de outra também, formado pelas relações sociais que a gente estabelece com as pessoas. Então, acho que é muito legal isso que você colocou, né, como algo relevante aí, a trajetória, né, e como que é influenciada. Eu pessoalmente, acho que tem tudo a ver, né, geopolítica com história do pensamento geográfico, porque, inclusive, né, o próprio pensamento geográfico foi influenciado muito pelas demandas dos estados modernos territoriais no século XIX, começo do século XX, né, então... Acho que tem um caminho muito, muito interessante aí. Mas para a gente, então, partir, né, adotando essa postura do pensamento geográfico, né, do método, da teoria, etc., né, vamos partir do conceito, então. Explica para a gente, Lucas, o que então é a guerra híbrida? Porque a gente ouve falar sobre isso, é um termo que já escapou da academia, né, já escapou, ele já entrou no debate público. A gente vê donos da guerra híbrida, né? Ou seja, pessoas que são consideradas como aquelas que são autorizadas a falar sobre isso, né? No debate público, enfim. E eu acho que acontece com esse termo a mesma coisa que acontece com geopolítica em muitos aspectos, né? O professor Pedro de Pesara Correia, lá de Portugal, fala, né, da derivação semântica do conceito de geopolítica, né, que ele, a partir de um determinado momento, principalmente ali na década de 1970, 1980, ele começa a ser um termo utilizado para coisas que não dizem tanto respeito à geopolítica, dizem mais respeito a conflitos internacionais, a questões de segurança e defesa, enfim, isso tem todo um histórico, né, enfim, de reorganização das Forças Armadas, né, no pós-Guerra Fria e por aí vai. E me parece que o conceito de guerra híbrida também sofre um pouco dessas derivações, né? Ou, enfim, ele é um conceito, eu não diria ele um conceito disputado, mas ele é um conceito definitivamente polissêmico, né? Ou seja, tem vários significados no entorno dele, né? Explica pra gente, Lucas, o que é, então, a guerra híbrida? Não, é assim, esse disclaimer todo que você fez é muito importante porque, de fato, ele é muito polissêmico, esse conceito. Ele é um conceito que, apesar de
como você disse também, nos últimos anos, aqui no Brasil, especialmente, né, pós-jornadas de junho, acho que a Primavera Árabe teve um papel muito importante em publicizar, mediatizar esse conceito também, né, ele caiu na boca do povo aqui no Brasil, na América Latina de modo geral, também por conta de eventos fora daqui na nossa região, não possível interferência externa, né, através de redes sociais e etc. Então, de fato, a gente tem ao mesmo tempo que um crescimento, né, nas pesquisas nos últimos anos em torno desse tema, um aumento, inclusive, na produção, né, acadêmica, essa construção semântica em torno do tema, né, de fato está acontecendo, mas por outro lado eu vejo também isso que você falou, eu concordo plenamente, que a gente tem um esvaziamento da palavra, né, do conceito, na medida que ela vai sendo apropriada e utilizada a bel prazer em qualquer situação, né, e nos sentidos mais variados. Então, são duas coisas que estão acontecendo aí, né, o conceito ele vai se ampliando e ao mesmo tempo ele vai se esvaziando na medida que ele sai da academia, é curioso isso. A guerra híbrida, Gustavo, para a gente assim, pegar uma linha histórica, né? Ela fica popular aí nos últimos 10 anos, esse debate, a gente passa a ter uma produção acadêmica mais relevante aqui no Brasil, especialmente dentro das relações internacionais, mas também em outras áreas, né, o pessoal que mexe com comunicação, com teorias da comunicação, até dentro da geografia também, isso tem um papel importante nos últimos anos, mas nos Estados Unidos, isso começa lá nos Estados Unidos, na década de 90, com um autor ligado à Academia Militar, a West Point, que é um general norte-americano, um desses intelectuais, né, dentro das academias militares, chamado Frank Hoffman. Ele escreve um livro que é o The Rise and Fall of the Hybrid Wars. Esse livro ele inaugura, vamos dizer assim, o termo, né, guerra híbrida, lá em 1990. Aí, desde então, né, você tem uma série de novas asepsias, de novos conceitos sendo colocados, autores construindo esse conceito num sentido favorável ao Hoffman, né, dando sequência, outros dando divergência ao Hoffman, enfim, mas ele, acho que a gente pode tratar como um marco inicial, né, assim, dessa nomenclatura. Então, assim, pensando que isso começa lá nos anos 90, nas academias militares norte-americanas, o Hoffman, ele escreve esse livro tentando organizar o pensamento, né, ou visualizar, melhor dizendo, como os Estados Unidos, especialmente, né, ele trata o caso norte-americano, assim, especialmente, como os Estados Unidos devem se portar num mundo pós-Guerra Fria, né, como os Estados Unidos devem se preparar, e ele escreve, é curioso isso, né, porque quando a gente pensa hoje, muitas vezes, nos Estados Unidos, em relação à guerra híbrida, ou, enfim, especialmente nos Estados Unidos, a gente pensa nos Estados Unidos usando esse conceito, essas ideias, para poder atingir seus objetivos, né? Ele escreve esse livro no sentido de, olha, os Estados Unidos têm que se preparar para se proteger contra isso vai acontecer contra a gente, né? Outros estados vão usar isso contra os Estados Unidos. Claro que ele está escrevendo também no sentido de, olha, podemos usar isso contra os outros, né? Que é a ideia de que, justamente uma ideia de um mundo pós-Guerra Fria, um mundo multipolar, naquele momento ainda não, né? A gente tem os Estados Unidos ali como grande vencedor do final da Guerra Fria, mas ele destaca algumas características desse novo momento que vão ser muito importantes para a política internacional e para os Estados Unidos realizarem seus objetivos. Uma das questões que eu acho interessante citar é a emergência de agentes não estatais, né? Porque a Guerra Fria é marcada pelo embate de grandes potências, de agentes estatais. O pós-Guerra Fria não, né? Você tem, por exemplo, grupos paramilitares, grupos terroristas. A gente viu questões relacionadas bastante ligadas ao terrorismo, né, na década de 90, início dos anos 2000. E tudo isso é preconizado lá pelo Hoffman, né, como algo que vai acontecer. Vários agentes não estatais vão estar inseridos na política internacional a partir de agora, e esses agentes vão lutar uma guerra bastante assimétrica contra os grandes estados, e diferente do que se poderia pensar, isso não vai facilitar para os estados a sua maneira, né, de conseguir atingir seus objetivos, executar seus objetivos políticos. Isso vai criar novas demandas, novas dificuldades. Então, Hoffman, pensando nisso, ele começa a teorizar sobre essas questões.
para resumir, né? Então, pegando aqui um pouco do contexto de como esse termo surge, né? Uhum. Mas para resumir assim, o que significa mesmo, acho que a gente poderia dizer que é uma sobreposição na maneira de se fazer guerra, de se fazer conflito, e em última instância também de se fazer política, de se influenciar na política, né? Algo que a gente vê bastante é a questão do uso das redes sociais, que ficou marcado e que o Uhum. Hoffman usa lá desde a década de 90, que não tinha rede social ainda, né? Não existia Uhum. isso na época que ele escreve o livro, mas ele já destaca lá no livro dele a importância de um conflito informacional, né? O quanto informacional isso sempre existiu, né? Lá desde a Guerra do Peloponeso, mas ele vai falar, olha, agora isso aqui vai se tornar predominante, agora isso aqui vai ser talvez o aspecto mais importante, um aspecto central dos conflitos, né? Então, é uma sobreposição na forma, nas ferramentas de se fazer conflito, que está muito relacionada a esse período do pós-Guerra Fria, que é um período, né, de emergência de novas potências, em que se mantém algumas características da Guerra Fria, como por exemplo a paridade nuclear, diretos, né? Então você muitas vezes vai ter que criar alternativas para realizar suas demandas políticas contra outros agentes, estatais ou não, mas sem o uso de determinadas armas de destruição em massa ou a ação direta, né? Vou dar um exemplo clássico aqui: os Estados Unidos não podem atacar a Rússia, ou a Rússia não pode atacar os Estados Unidos por motivos óbvios, mas não diretamente, né? Mas ambos desejam enfraquecer um ao outro, né? Então eles vão buscar novas ferramentas dentro desse contexto da globalização, do pós-Guerra Fria, da paridade nuclear, da queda do Muro de Berlim, né? Tudo isso, esse contexto geopolítico, ele vai levar esse empilhamento, né? Esse momento de reorganização das ações. Então, resumindo, eu diria que é isso, né? Uma maneira de fazer política, de fazer... e uma outra questão importante, para não deixar passar. Acima de tudo, também, acho que é interessante pensar que a guerra híbrida é um conceito acadêmico, que nos últimos anos, aí pega o que a gente falou ali no início, né? Ela vem, ao mesmo tempo, ampliando a sua semântica dentro da academia, né? E também sofrendo um esvaziamento, né? Por conta do que a gente vê, o uso massivo nas redes sociais, etc. Mas é também um conceito muito do pensamento, né, dos militares aqui no Brasil também, é bastante falado, usado, sempre que sai da academia, vai para a sociedade e que os estados estão usando, né, no sentido de atingir os seus objetivos nesse novo contexto, né, do século XXI, pós-Guerra Fria, momento de rede social. E só para finalizar essa primeira pergunta, eu acho que esse momento agora que a gente está vivendo, né, de explosão mesmo assim das redes sociais, né, um momento marcado pela ampliação da importância disso, de fato, ele mostra como lá no início os autores que estavam escrevendo sobre isso conseguiram assim, né, enxergar mais ou menos bem como aconteceria o futuro e como seria o futuro das guerras, né? O futuro das ações, né, dentro dos conflitos, que usariam essa questão da informação não só no campo militar, mas especialmente dentro da sociedade, né? Isso, né, é algo que marca a guerra híbrida. Isso foi assim cada vez mais se concretizando, e é o que a gente está vendo hoje, né? Não, muito legal. Acho que dá aí uma boa visão, né? Inclusive porque na época da Guerra Fria, como você disse, havia uma justificativa quase óbvia, né, de por que que os países deveriam atuar de forma indireta, né? E acho que a grande comoção que a gente está sentindo, né? Eu tenho comparado muito a Uhum. guerra atual na Ucrânia com a crise dos mísseis de Cuba de 62, né? Não pelo fato ou pelo fenômeno, porque Sim. são fenômenos diferentes, né? Mas pelo impacto na estrutura do sistema internacional, né? Ou seja, o fato de que agora a gente está vendo a possibilidade de duas grandes potências militares, econômicas e nucleares poderem entrar em conflito direto, né? Acho que isso é uma coisa bem importante, mas também marca uma mudança, né? Ou seja, a invasão russa não é a primeira guerra por questões territoriais, interna ou externa, que aconteceu nas últimas décadas, mas ela marca o envolvimento dessas grandes potências de forma direta no território de outros países, né? Enfim, não só dos Estados Unidos, mas também de outros países, né? Que tem essa postura.
E aí, quando a gente fala de guerra híbrida, quando a gente fala dessas questões, sempre, enfim, eu acho que um dos questionamentos que a gente pode fazer, né, tá, por que que os países adotam estratégias de envolvimento indireto? Não seria mais Uhum. fácil, como a Rússia está fazendo hoje na Ucrânia, de invadir diretamente? Assim, o que constrange, de uma forma ou de outra, os países a adotarem táticas, ou ficarem espertos com táticas que podem ser usadas contra si, como você disse, né, que era a primeira intenção do Hoffman, ou, hoje em dia, por que que eles topam usar essas estratégias indiretas? Por que que importa atuar de uma forma indireta, como é o caso, por exemplo, da guerra híbrida? Isso é bem interessante, essa pergunta, e aí tem várias respostas. Tá? A gente pode pensar em vários motivos que levam os estados, dependendo do seu contexto histórico, político, né, a usar dessas ferramentas, né, que são variadas. Né? Como eu falei, elas podem envolver o uso de redes sociais, da comunicação em massa, né, que hoje é feita através das redes sociais, o uso do lawfare, né, de questões jurídicas, por exemplo, né, de um Estado contra o outro, o uso da chamada guerra não convencional, né, o uso de táticas de guerrilha, e inclusive outras questões aí que podem ser empilhadas para gerar a chamada guerra híbrida. Mas assim, cada Estado então vai ter as suas demandas e alguns estados, né, usam a guerra híbrida porque, por exemplo, não tem modos, né, meios de usar outras ferramentas mais, talvez mais assertivas, talvez mais impactantes contra um determinado inimigo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Coreia do Norte. É um país assim que é famoso nos círculos de estudo desse assunto por ter um cyber exército muito ativo, muito poderoso. Isso tem a ver com o fato de que, com o contexto ali político da Coreia do Norte. A Coreia do Norte precisa de fazer mineração de Bitcoin, por exemplo, para conseguir recursos, né? Enfim, fazer esse tipo de ataque a redes, né? Sequestros de senhas, esse tipo de coisa para conseguir recursos é algo que é bastante assim falado e divulgado. Esse é um contexto de um determinado estado. Acho que vale a pena citar, claro, existe todo esse contexto que a gente falou antes do pós-Guerra Fria, da paridade nuclear, todo esse pano de fundo que é um contexto geral que todos os estados estão inseridos e que impossibilitam determinados conflitos diretos, né? Isso já existia antes. Mas, por exemplo, o Andrew Korbiko, né, no livro dele, o Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes, ele cita bastante a questão do Zbigniew Brzezinski, ele fala sobre como o Brzezinski, que foi secretário de Estado, né, dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, como ele sempre teve isso, não só o Brzezinski, mas ele dá ali um enfoque nele, sempre teve como uma das estratégias dos Estados Unidos a ideia, por exemplo, de balcanização da Eurásia. Né? Os Estados Unidos não podem deixar que surja um grande império, uma grande potência na Eurásia, vai ser, de fato, um problema, né, para a hegemonia norte-americana por questões geográficas, geopolíticas mesmo. Então, um dos objetivos para o Korbiko, né, das guerras híbridas, por exemplo, hoje, Estados Unidos usam, é justamente com foco nessas regiões da Eurásia, para não deixar uma integração regional, por exemplo, acontecer de maneira mais aprofundada. Então, se a gente pega, por exemplo, a nova Rota da Seda, ou iniciativas como a OCST, né, Organizações de Cooperação e Defesa ali, essas guerras híbridas vão ser usadas para, por exemplo, para fustigar essas organizações, essas iniciativas, visando um objetivo geoestratégico, geopolítico dos Estados Unidos, né? A Rússia, por exemplo, né? Ela existem, e aí é interessante destacar isso, Gustavo, que existem, entre aspas, assim, né, não sei se a gente poderia usar exatamente esse termo, mas a gente poderia falar em escolas de guerras híbridas, porque você tem linhas de pensamento muito diferentes dentro de determinados países, né? Então, o Seria Kremlin faz importante, as suas queria que você pesquisas, falasse sobre fala isso. sobre isso abertamente, pelo menos desde... Isso, existem, assim, linhas diferentes, né, de raciocínio. Como eu falei, isso começa lá nos Estados Unidos, a Rússia fala sobre esse assunto, fala, olha, nós pesquisamos isso e a gente observa que os Estados Unidos usam a guerra. Os Estados Unidos também geram muitas pesquisas acadêmicas também dentro das universidades e dentro dos campos militares ali, né, da área militar, destacando como a Rússia usa isso. Tem muita pesquisa no Brasil também, falando de como a Rússia usou a guerra híbrida contra a Ucrânia desde 2014 na guerra atual.
né? A guerra, quando ainda estava contida só na região de Donbas. Então, existem essas linhas diferentes de pensamento que vão, ao mesmo tempo, gerar perspectivas do uso diferente, né? Como cada Estado usa. Né? Por exemplo, a Rússia, claro, naturalmente vai sempre acusar os Estados Unidos de usar isso para ampliar sua hegemonia, né? Por outro lado, os Estados Unidos vão acusar a Rússia de usar isso justamente por não ter condições de usar outras táticas, como a Rússia não pode, ou acha muito custoso, né? E aqui entra um motivo central para o uso da guerra híbrida, que eu acho que praticamente todos os estados se encaixam no fundo nesse uso, que é o motivo do custo, tanto o custo político quanto o custo econômico, social em torno disso, né? Porque a gente está vendo isso agora, né? O custo que a Rússia está pagando por ter invadido a Ucrânia. Né? E a guerra híbrida ela tem um custo mais barato, vamos dizer, né? Justamente por ser feita nas sombras, né? Você não tem os agentes explicitamente envolvidos, né? E é uma característica da guerra híbrida essa questão dela ser feita num nível, entre aspas, assim, stealth, né? Invisível. Você não sabe de onde vem, quem que está patrocinando, se isso é de fato, se existe uma conspiração ali, ou se isso é um movimento natural, que a sociedade está de fato pedindo as suas demandas. Então fica tudo muito cinzento. Né? Isso é por querer, isso é teorizado lá já desde os livros no início, né? Isso é intencional, isso. Então, cada estado vai usar isso dentro das suas demandas. Né? Eu citei o caso dos Estados Unidos, que tem essa questão da balcanização da Eurásia. Poderia dizer um outro motivo que os norte-americanos usam isso, né? A gente viu isso nos últimos anos, e aí toca um pouco no assunto da minha pesquisa, que é justamente a manutenção de uma hegemonia na América Latina. Tem um papel central para os Estados Unidos, que a gente vai ver isso acontecendo a Rússia, né, em algum sentido, tentando manter uma hegemonia no leste europeu, influenciando, gerando influenciadores ali. Enfim, né, você vai ter os estados buscando a manutenção das suas demandas através do uso dessas ferramentas, né, que incluem principalmente redes sociais e a comunicação massiva, né? Não, muito legal. E já pegando aí a parte da tua pesquisa em específico, né? Porque quando a gente fala em RI, quando a gente fala em política internacional, esses conceitos, enfim, é uma crítica à minha própria área também, né? Que é uma área que as coisas parecem meio que flutuam, né? Ou seja, parece que as relações entre os países elas são autônomas e elas acabam flutuando de uma forma ou de outra, elas são desprovidas de uma forma ou de outra de um certo nível de espacialidade que é muito importante nessa discussão. Né? Um dos debates hoje que está se fazendo, né? Já desde lá do governo Trump, mas hoje de forma mais enfática, né? A possibilidade de divisão de dois mundos de tecnologia, digamos assim, né? Ou seja, um mundo sino-russo e um mundo estadunidense, com as suas próprias redes sociais, com a sua própria tecnologia de internet, enfim, do Great Divide que eles chamam, né? A grande divisão tecnológica depois aí de 40, 50 anos de expansão dos mesmos meios técnicos, né? Ao redor do mundo. Então, eu queria te perguntar justamente qual que é a relação que é possível de fazer entre a guerra híbrida e a geografia? Onde que está a espacialidade nessa discussão? Como que você enxerga essa questão, Lucas? Essa questão é muito interessante, importante, porque primeiro a gente tem de fato, os autores, quando a gente vai estudar, sobretudo a raiz desse pensamento, né, dessa teoria, dessas questões acadêmicas, a gente vai encontrar principalmente militares. E aí a gente vai encontrar, como você falou bem, relações internacionais, teóricos das relações internacionais, né? Então, acho que a raiz disso tudo, de fato, ainda a gente pode dizer assim que está fora da geografia mesmo, né? Isso não surge exatamente como um campo do pensamento da geografia ou, enfim, surge mais ligado a essas organizações militares, num pensamento geoestratégico, né, de ação assim, do Estado. Por outro lado, a gente percebe pesquisas crescendo, né, dentro da geografia relacionadas a esse tema, acaba chamando a atenção, porque primeiro você tem, de fato, mudanças territoriais acontecendo, né, na escala, em várias escalas, na verdade, acontecendo e sendo catalogadas, sendo percebidas por personalidades e pessoas que estudam naturalmente dentro da geografia também, principalmente por conta de
falou, eu acho que a geografia ela oferece essa possibilidade de espacializar os fenômenos, de mapear os fenômenos de maneira muito clara, e muitas vezes os estudos que foram feitos em outras áreas, né, esse acúmulo teórico, quando é levado para a geografia, a gente percebe que a gente vê isso no mapa, a gente vê isso no mundo, e a gente vê as mudanças, de fato, espacial acontecendo ali ao longo do tempo, e a gente consegue ter, acho que, uma percepção assim, bastante interessante mesmo, né, da espacialização desses fenômenos. Acho que outra coisa importante de destacar sobre o uso disso na geografia é como a de guerra híbrida, quando ela é trazida para dentro do debate da geografia, né, do campo de estudo da geografia, desse campo científico, a guerra híbrida ela acaba impondo, não diria impondo, mas trazendo novas maneiras de se observar, por exemplo, as categorias geográficas. É algo que eu tenho visto de uma maneira bem interessante, um debate que tem me chamado bastante atenção e eu quero me debruçar sobre ele assim agora, mais daqui para frente, que é a questão de, por exemplo, isso tem sido bastante estudado fora da geografia, em áreas relacionadas à educação, à pedagogia, né, em áreas relacionadas à utilização do espaço. Né? Então, a gente fala de territórios virtuais, o e-territórios, né? A gente tem e-book, tem agora o e-território, um termo interessante, assim, essa ideia, enfim, a gente também de lugares virtuais, e aí você tem, de fato, uma conexão mesmo com a ideia de lugar, que esse conceito tem dentro da geografia, né? Traz implicações bastante interessantes, acho que para o desenvolvimento da política e da geopolítica, né? Então, quando você começa a redimensionar as categorias geográficas a partir agora, né, de um mundo virtual, de um mundo que é baseado, né, nessa lógica de um meio técnico, científico, informacional, de um mundo online, né? Quando você traz essas categorias para dentro desse mundo, né, percebendo que esse espaço ele existe em algum lugar, ele é composto de elementos imateriais e materiais também, né? Mas esse espaço, que é composto prioritariamente de elementos imateriais, ele acaba influenciando, agindo, tendo muita importância no mundo material. Então, essa ponte entre o espaço virtual, o território virtual, o lugar virtual e o lugar real, né, o território real, eu acho que isso tudo é interessante, tem acho que muita ponta solta que dá para ser juntada por aí, se a gente pega questões, enfim, tem autores aí na geografia, né, desde Hasbart, o Marcelo, enfim, tem uma série de autores aí que vão debater essa questão de como o território. Exato, Marcelo José Lopes de Souza. Ele debate também, traz, acho que, debates interessantes sobre como o território, né, ele pode ser dimensionado, escalado, né, em vários sentidos. Eu acho que é uma escala interessante a ser pensado, é uma posição que o território acaba se encontrando agora, é nesse mundo virtual, né? Acho que a gente ainda está percebendo as consequências disso, e a geografia vai ter um papel importante em perceber quais são as consequências disso, né? De agora existirem, de fato, eu achei muito interessante umas pesquisas que eu li recentemente sobre essa ideia do lugar virtual, né? De como, por exemplo, você tem, estava vendo uma dissertação, né, de um rapaz falando sobre o lugar virtual no mundo do Second Life, que é uma espécie de rede social misturada com jogo, né? Então, como as pessoas, isso gera uma dinâmica impactante na vida das pessoas, né? E aí, claro, a gente está na escala do indivíduo, mas em algum sentido, né? E a gente poderia fazer uma extrapolação, né, para como isso acaba impactando, por exemplo, na lógica dos grupos sociais também. E aí, naturalmente, acaba afetando a dinâmica dos estados, né? Então, acho que a geografia vai ter um papel muito importante ainda para debater essas questões. Certamente isso vai acontecer, né? Muita gente vai falar sobre isso. Não, muito legal. Acho que é bem... enfim, até para minha pesquisa já comecei a pensar aqui em um monte de coisa, enfim, porque abre-se, né,
abre-se muitas pontas, como você disse, né, quando a gente coloca esses conceitos também de frente às categorias da geografia, a questão do tempo, enfim, né, e como isso vai sendo apropriado, não só o espaço, mas também o tempo, né, e como que isso acaba tendo uma certa importância, e como isso é visto por esses grupos, né, acho que talvez mais importante do que se é Uhum. real ou não é real, mas como que esses espaços eles são criados na cabeça desses estrategistas, né, dos militares também e tal, enfim, como novos espaços de soberania, né, assim, você falando, me lembrou muito a discussão sobre novas ameaças, né, sobre espaço virtual, sobre governo Uhum. da internet, enfim, todas as questões que abrem, né, alguns caminhos interessantes, mas que também apresentam alguns limites, né, e que eu queria ouvir de você. Infelizmente, essas conversas são muito rápidas, né? Então, assim, a gente já vai se encaminhando aqui para uma finalização, né? E eu queria entender no teu, na tua visão, assim, a gente já falou muito já das potencialidades desse tipo de análise, né? Ou seja, o que, Uhum. que se abre quando a gente tenta observar a relação entre segurança, tecnologia e espaço, né? Ou espacialidade da segurança, espacialidade da tecnologia, né? E política, enfim. Mas Uhum. também quais são os limites que você tem identificado nas análises que se embasam nesse conceito, assim, porque também ele cria, né, novos espaços, cria novas potencialidades, novas ideologias geográficas, como diria o professor Tonico, né, Antônio Carlos Robert Uhum. Moraes, mas ele Sim. também esfumaça algumas coisas, né? Ele também borra alguns limites, algumas fronteiras, por exemplo, entre a política e a guerra, né? Que é enfim, uma das potencialidades mágicas desse termo de guerra híbrida é desconsiderar a política, né? Ou seja, falar, não, isso daí é tudo guerra híbrida, é tudo intriga da oposição, então a Fato. gente pode Uhum. desconsiderar, né? Como que você enxerga esses limites Uhum. também, Lucas? E isso é bem interessante também, Gustavo. Eu acho que a guerra híbrida ela acaba utilizando, né, de uma tecnificação da política para o esvaziamento da mesma. Então você tem um debate nas redes sociais que é massivo, que é gigantesco, e uma tecnificação mesmo da questão da política, né, do modo como ela é feita, mas ao mesmo tempo ela é usada para esvaziar o debate, sabe? Isso a gente vê bastante e eu vejo que isso, em alguma medida, é intencional, em outra medida não. E aí entra um pouco disso que você está falando, que é tudo muito cinza nesse debate, pelo menos até o momento, assim, né, em que as pesquisas, do jeito que as pesquisas estão. Me parece, Gustavo, que, como puxando um pouquinho para a fala ali do início, esse conceito de guerra híbrida, que é de que as coisas não sejam exatamente percebidas como elas são, como elas estão acontecendo. Isso, na lógica dos agentes hegemônicos, especialmente, né, dos Estados Unidos, de uma Rússia da vida que vai usar disso de maneira mais incisiva, por exemplo, do uso massivo das redes sociais para desestabilizar governos em outros países. Me parece interessante que isso não fique muito claro, né? Que as pessoas não saibam que isso está acontecendo. Então, claro, isso borra bastante os limites, né, da percepção disso, e, em certa medida, isso, em grande medida, eu diria, isso dificulta a percepção dentro da academia, né, as pesquisas em torno disso, e a percepção até de onde isso vai, como você disse, né? Tem o próprio fato também de um esvaziamento, né, do semântico, do conceito de guerra híbrida, que, como a gente também estava falando no início, é algo que acho que dificulta, né, que isso seja melhor entendido, né? Então, um dos limites que eu tenho percebido aí para esse conceito é justamente um limite semântico, teórico, um estabelecimento mais claro do que isso é mesmo, né, do que é a guerra híbrida, né, porque existem vários autores falando sobre o tema, existem uma série de debates sobre o tema, mas existe ainda, não existe ainda, melhor dizendo, uma classificado, vamos dizer assim, dentro dessas várias escolas que a gente citou ali de Estados Unidos, de Rússia, até aqui no Brasil, autores que
possam estar pensando sobre isso, ainda não existe um conceito centralizado. Falar, a guerra híbrida é isso, né? Como eu falei no início lá, eu vejo como uma sobreposição na forma de se fazer conflitos e de se fazer política, né? Mas isso não necessariamente vai estar ali gravado na pedra. Então, acho que um primeiro limite teórico, metodológico, assim, porque pode ser tudo é guerra híbrida, né? Pô, o Brasil, por exemplo, está tendo, de repente a gente começa a ter uma série de manifestações nas redes sociais, isso pode ser usado, isso pode ser instrumentalizado como uma ação estrangeira, né? Isso pode ser uma ação estrangeira, mas também não pode, né? Então acaba, assim, fica difícil de perceber quando é, quando não é, e isso é um limite, eu acho, bastante importante de ser destacado do que essa teoria tem a oferecer, né? Ela tem a oferecer análises, ela tem a oferecer debates muito interessantes, mas eu acho que ela tem ainda, no momento, pouco a oferecer sobre como as coisas estão se dando a quente, né? No momento real. Então, a gente vê, por exemplo, muitas pessoas usando, como você falou, o termo guerra híbrida. Olha, o Brasil sofre uma guerra híbrida agora, ação estrangeira, ou outro país está sofrendo. Eu acho que é sempre muito problemático a gente fazer esse tipo de assim, declaração, né, no momento ali, porque sempre você tem uma série de outras questões envolvidas, né? Então, você reduzir, por exemplo, os embates sociais que acontecem em uma determinada sociedade a uma ação de guerra híbrida é complicado, é muito complicado, né? Por outro lado, é difícil também você ignorar que essas demandas sociais elas podem ser sim instrumentalizadas por outros agentes que têm interesses ali, né? Então perceber esse limite é algo complicado, é algo que a gente vai ter que criar aí mais ferramentas metodológicas, teóricas para poder delimitar isso muito bem. Eu acho que é uma tarefa dos autores que vão debruçar sobre esse assunto, né? Acho que esse talvez tenha sido o maior limite, né, que eu tenho percebido na minha pesquisa, né? Delimitar de fato, olha, isso aqui é uma ação de guerra híbrida, isso aqui não é. Porque se por um lado a gente sabe que esse debate existe nas academias, que ele existe no mundo militar, que ele existe na sociedade, né, que ele está impactando de fato, porque existe, é falado. Por outro lado, é difícil perceber o quanto impacta, quando impacta, né? Que hora que é usado, enfim, acho que essa questão de ser um pouco cinza, né? Acaba dificultando isso e tem sido a maior dificuldade que eu tenho encontrado de destacar, assim, né? Só para dar alguns exemplos aqui antes de finalizar, por exemplo, a gente monitora esse, né, ações na internet, e para minha pesquisa eu tenho feito isso, monitorando ações que como governos têm usado a internet, restrição de redes sociais. O governo da Nigéria restringiu o Twitter, por exemplo, né, em um determinado momento ali. Ou o governo, isso tem acontecido bastante na África, tenho observado como os países africanos usam disso, até por uma questão talvez histórica, assim, mais abertamente, né? Então vai lá e restringe mesmo a rede social e fecha, né? Cai um pouco dentro dessa lógica que você falou da grande divisão, né? Que é algo que a gente pensa nas grandes potências, mas quando a gente olha para as regiões, você também tem questões relacionadas a isso, né? Países se posicionando política e geopoliticamente em relação a essas redes sociais, esse papel também das big techs, acho que é algo que ainda foi pouco debatido, especialmente dentro da geografia, que papel tem, porque a gente sabe, né, que as empresas transnacionais, já a partir da globalização, elas passam a ter um poder que rivaliza com os estados, né? E acho que uma das consequências, e é uma das causas da guerra híbrida, é justamente esse superpoder, né? Que essas empresas big techs, enfim, que controlam as redes sociais, elas têm. Né? Então, a gente vê, por exemplo, em países africanos, como eu vinha dizendo semana após semana, redes sociais sendo proibidas, sendo fechadas, na medida que a gente vê protestos, regiões onde você tem, por exemplo, ditaduras, juntas militares governando, você tem ali determinada rede social sendo proibida, e outra rede social sendo liberada, né? E muitas vezes vai lá e proíbe o Twitter e abre ali, libera o Telegram, né? Então, isso tem algum sentido, ainda também está sendo pesquisado. Eu acho que pouco ainda foi realmente debatido de como os estados estão usando essas redes sociais, o que os estados estão ganhando com isso.
sabe? Acho que isso, as pessoas já estão debatendo isso, mas acho que ainda é bastante incipiente. Então, também são limites assim que a gente vai vendo, né? O papel dessas big techs dentro da geopolítica na atualidade. Acho que a guerra híbrida vai ter muito para contribuir com isso nos próximos debates aí, né? Nos próximos anos. Acho que são alguns limites aí para elencar o. Não, muito legal, Lucas. Bom, a gente fica com a tarefa, então, de tocar aí, né, próximas discussões, próximos debates a respeito disso. E eu queria, então, te agradecer tremendamente, né? Acho que, enfim, eu gosto dessas conversas porque me levam também para lugares muito legais, assim, em pensar sobre, né? Acho que, como você disse aí, a gente tem muitas tarefas como academia, né, para desenvolver aí a pesquisa, enfim, eu já pensei aqui, eu e você fazendo um mapa da África, enfim, assim, tentando identificar esses Sem movimentos que são dúvida, tem importantíssimos, muito. né? Eu venho falando já, né, enfim, desde o final do ano passado, que a África vai ser o lugar onde essas coisas vão se materializar de forma mais visível. E o futuro do mundo está lá, né? A gente vai enxergar o que vai acontecer no mundo no continente africano. Então, acho que todas as questões que você vem apresentando também são coisas importantes para a gente entender. E eu queria te perguntar, então, além de te agradecer profundamente, né? Até me enrolei aqui, porque vai surgindo tanta ideia, né? Mas queria te perguntar onde que o pessoal pode te encontrar, quais as formas de contato, enfim, quem quiser bater um papo mais longo com você, e as redes sociais, né? O Geopolítica Hoje, enfim, para você falar aí para o pessoal. Gustavo, assim, prazer enorme, assim, me senti muito bem, muito confortável aqui conversando com você. Acho que, como você falou, né, esses temas, assim, eles abrem muitas questões e acho que o tema da guerra híbrida, ele tem essa particularidade de, muitas vezes, levantar mais perguntas do que exatamente respostas. Acho que é algo que eu tenho sentido na minha pesquisa. E isso é sempre, toda vez que eu debato com alguém, toda vez que a gente traz esse assunto à luz, né, que é diferente de quando a gente está lendo, pesquisando sozinho, né, ali no momento, só você, é diferente quando você está conversando e vem alguém, coloca uma questão, tudo isso agrega muito. Então, assim, primeiro eu queria te agradecer muito por tudo aqui, porque acho que a conversa agrega, né, faz a gente pensar e oxigena as ideias. Para quem quiser me acompanhar, e, enfim, principalmente nas redes sociais, né? Eu estou lá com o projeto do Geopolítica Hoje, tanto no Twitter, se quiserem me seguir no Twitter, lá no Twitter eu sou mais palpiteiro. Falo mais do palpite lá. Se quiser me seguir lá, estou lá com o Geopolítica Hoje no Twitter. Tem o Instagram, que a gente procura postar também quase que diariamente questões relacionadas ali ao que está acontecendo, né? Quase que um boletim assim, do que está acontecendo no mundo. A gente tem falado bastante da guerra na Rússia, né? Coloca, enfim, as posições ali, algumas análises também. Então, especialmente lá no Instagram, a gente é bastante ativo. E aqui no YouTube também a gente está tentando dar um esforço para estar mais presente aqui no YouTube e estamos aqui também. Então, várias redes sociais aí, nos sigam, nos acompanhem. Continuo fazendo pesquisa, né, na Unemat, estou finalizando agora o meu mestrado, acredito que, se Deus quiser, finalizando, e é isso, assim, estamos aí na academia também, nas redes sociais, podem entrar em contato conosco, principalmente no Instagram, acho que é um lugar, assim, que a gente está ali mais de olho, se quiser falar comigo, estou de olho ali. Muito obrigado, viu, Lucas? E, pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu essa conversa, né? Pelo lado aí, acho que a ideia da Geopolabs é justamente isso, né? Fazer com que a nossa cabeça dê aí uns pipocos aí interessantes para a gente pensar em novas oportunidades. E é isso, pessoal. Então a gente se vê na próxima. Até mais.